Boa tarde, pessoal. O que mais é possível? Mais uma live, hoje com mais três grandiosas convidadas. A Nath das terapias energéticas, a Cristine Negrão e a Gabi Germano, né? Vamos falar um pouquinho da nossa experiência. Só um minutinho que tá entrando uma ligação aqui. O que mais é possível? Hoje nós vamos falar um pouquinho da nossa experiência com os pets, né? As nossas ferramentas energéticas, nossas terapias quânticas, o quanto isso pode beneficiar os animais. A Gabi chegando, como pode melhorar? Gabi, manda o convite aí para eu receber, para tu entrar na live. A Cris chegando. Deia Souza dos presentes também. Boa tarde. A Nath chegando, olha aí, ó, todo mundo junto. O que mais é possível para hoje que eu não considerei, hein? Uia, Das megapotências. uia, uia, Oi, Cris, tudo bom? tudo bem? Oi, Gabi, tudo bom? Oi, tudo? A Zazá chegando, boa tarde, Zazá. Nath vai entrar agora também. Meninas, se apresentem aí, né? Vamos nos apresentar, porque sempre aparece alguém que não viu ainda esse vídeo, que vê no YouTube, ou que é seguidor de vocês e não é meu, e vice-versa. Então, comecem se apresentando. Quem vai? Tô enviando os convites aqui. Quem quer começar? Ah, então. Ah, pode ser eu, então. Para quem não me conhece, eu sou Maqueles Medeiros, sou facilitadora de qualidade de vida. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho da minha experiência com os processos corporais do Axis Consciousness em animais, né, em pets. E a experiência que eu tenho, assim, que não é de hoje, é com o meu cachorro, né? Atualmente ele vai fazer 12 anos e eu utilizo algumas ferramentas assim com frequência nele. E é isso, agora as meninas podem se apresentar e vai por ordem. Oi, Grazi! Oi, Maurício! Sejam bem-vindas, Vai por ordem, bem-vindos. daqui de baixo, por exemplo? Já que eu Vai, comecei a vai, falar, Cris! vamos lá. Boa tarde, eu sou Cristine Negrão, trabalho com as ferramentas do Access desde o ano passado. E, na verdade, eu entrei pro Access com meio da pandemia, né? E como pode melhorar? E coisas novas que a pandemia nos trouxe foi essa amizade linda com a Mac, com as amigas dela. E nós aqui viemos para falar um pouquinho das ferramentas de Access Consciousness com os nossos pets. E eu vou falar também de uma experiência pessoal minha com minha cachorrinha, que é a Julie, e com os gatinhos que aparecem aqui na minha casa com alguma questão interessante e eu trato usando os processos do Access. Os bichinhos sabem aonde ir, né? Eles são Né? espertos. Meninas, quem vai agora? Pode ser eu. Então, eu sou a Gabriela, eu já trabalho com terapias vibracionais já há 6 anos, mais ou menos. E desde 2017 eu comecei a atender os pets, né? Começou com o meu cachorrinho que eu adotei, o Lulu da Pomerânia, o meu primeiro adotado, né? Dos Lulus. E ele veio com muitos problemas de emocionais e tal, muito comportamento alterado. E aí, como eu já tinha algumas ferramentas, não tinha. Eu já tinha Axis, mas eu tinha barras, né? Mas eu tinha florais e tal, e várias outras, reiki. E aí eu comecei a aplicar nele óleos essenciais, né? Então, fazia reiki nele com óleos essenciais, massagem e floral, bastante floral. E ele foi modificando o comportamento, né? Ele era um cão agressivo e tal, foi ficando dócil, né? Começou a andar de coleira, coisa que ele não fazia, ele não sabia passear de coleira.
Então eu fui percebendo a alteração dele e pensei, por que não, né? Vou trabalhar com os pets também. E a partir daí começou a minha caminhada com os pets, né? Atendendo as pessoas, atendendo a domicílio os pets, né? E foi por aí que começou, através do meu cachorro. Boa noite, Carla. Mais é possível. Nath, bora lá se apresentar para esse povo. Eu sou Natália Nichelli, sou terapeuta energética, multidimensional, vibracional. A vida inteira. Eu tenho 16 anos, né, de experiência com animais. Eu sempre trabalhei em pet shop. E depois que eu vim com outras terapias e conheci o Axis e conheci outras ferramentas que eu trabalho, eu comecei a adaptar essas ferramentas nos animais também. Tive resultados grandiosos. Uhum. Que é esse cachorrinho que tá latindo aí? Tem mais um participando da live. Ai, pois é. Eu vou pedir uma licencinha, só vou botar ela pra dentro aqui, senão ela vai atrapalhar a live. Vai nada, ela veio falar oi pra nós. Ela veio participar da live, contribuir, vai ver, ela quer falar sobre a experiência dela. Vou trazer. Já Isso, põe ela aí no colinho. O pessoal que chegou aí, que tá na live, não quer escrever pra gente se tem pets, se trabalha com pets, se já teve alguma experiência de atender o seu animalzinho de estimação. Pessoal aí, contribuam com a gente, até pra gente ver pra que lado a gente vai levar essa live, né? Quanto mais gente dividindo a experiência. Tá aqui a gritona. Olha lá, que linda. Veio participar da live. Ai, coisa fofa. Ó, a escandalosa tá aqui. Pronto, agora ela tá calma, queria um colinho. Oi, Diego, tudo bem? Seja bem-vindo. Gente, então eu vou começar por mim, falando um pouquinho, né? Eu acho que antes de qualquer coisa, a gente vai fazer uma live falando sobre o Axis Consciousness e os animais. Então, para quem não conhece o Axis Consciousness é um conjunto de ferramentas quânticas, ou seja, a gente vê o ser como um todo, né? Um ser que é, antes de qualquer coisa, energético, mas que possui um corpo aqui nessa realidade, né? Tanto a gente quanto os animais. E a minha experiência, assim, com outras ferramentas, na verdade, a experiência que eu tive com o meu cachorro começou com a Gabi, né? Eu recebi uma indicação dela, ela trabalhou com o Danone com florais, com reiki, porque desde o momento que eu resolvi castrar ele não aceitou mais receber reiki de mim. Então, esse papo que os animais não tem assim eles têm a inteligência deles, têm o cognitivo deles. Eu só sei que ele adorava reiki, era a forma que ele é um beagle, então ele sempre, desde pequeno, foi muito agitado. E com o reiki era a forma que eu encontrava de acalmar ele. No momento que eu castrei ele, que foi lá pelos 8 anos de idade, eu castrei ele meio velho, porque na verdade eu não gostaria de ter castrado, né? Mas o veterinário, enfim, me disse, ou tu castra, ou daqui a pouco ele vai ter um problema de próstata e vai estourar a bexiga, e aí tu vai vir aqui com ele para fazer uma cirurgia igual mesmo, tu não escolhendo. Enfim, aí naquele período, a partir dali ele não aceitou mais receber o reiki de mim, daí indicaram a Gabi veio, tratou ele por um bom tempo, ela ia embora, era o dia que ele mais dormia, tranquilo, acalmava as alergias dele, e assim começou a minha caminhada. Quando eu fui para o Axis, eu descobri uma ferramenta que é o Facelift energético, que é um processo corporal do Axis, que serve, na verdade, para empoderar, né? Quando a gente fala... e aí eu sou facilitadora desse processo corporal. Então, sempre digo assim, para que serve? Serve para empoderar. É um rejuvenescimento que acontece de dentro para fora. São 27 energias muito carinhosas, amorosas. Resumo da história. Meu cachorro se apaixonou por receber esse processo. Alguns processos do Axis no começo, ele não aceitava bem. Tipo, MTV-SS, ele não aceitava bem. Que é um outro processo corporal do Axis também, que trabalha na modificação da valência da célula. E que serve para aliviar a dor.
Eu hoje, quando aplico nele o MTV-SS, é específico para dor, né? Se ele tem algum problema de coluna, eu vou lá, aplico, e aí eu percebo, ele recebe o processo, ele dorme um tempo, aí depois ele acorda renovado, sem dor. Para problema estomacal, nele serve muito bem também o MTV-SS, mas o processo que é o queridinho dele, eu acho que até uma projeção minha, é o facelift. Tanto é que as gurias que vêm aqui fazer troca, que fazem as classes comigo, sabem que quando a gente está aplicando um facelift, ele vem e se coloca embaixo da maca para receber junto. E também aplico nele, e eu comecei a aplicar o facelift nele mais por essa questão de idade, né? Porque, poxa, um cachorro que a gente tem esse ponto de vista, que com o passar dos anos, o cachorro envelhece mais rápido que os seres humanos, coisa e tal, e a gente projeta nos animais, né, todos os nossos pontos de vista. Então, aplico muito nele, ele recebe super bem, e para a idade dele, ele é um cachorro extremamente ativo, né? A gente sempre foi acostumado dentro de apartamento, agora na pandemia eu me mudei para uma casa onde tem uma lomba, até a casa e o portão tem uma boa lomba. Para um cachorro da idade dele, ele parece um filhote de ativo. Ele sobe e desce aquilo ali latindo, se ele vê alguma coisa na rua. Então, assim, funciona muito bem. A minha outra experiência com ele é a memória celular, que é um processo para cicatrização. Na época que eu fiz o fundamento, que é um outro curso avançado do Axis, a gente recebeu 4 processos. E ele tinha muita secreção, o olho dele secava muito. E aí alguém comentou que era um bom processo para ser aplicado lá na classe. E a partir dali eu comecei a aplicar memória celular e realmente, às vezes junta a secreção, mas não é aquela coisa de todo dia como era antes e do veterinário já ter dito, né? Olha, tu vai ter que, se continuar desse jeito, não vai adiantar soro nem colírio. Tu vai ter que usar um antibiótico. Resumo da história, hoje a gente usa o soro e quando tem secreção eu vou lá, aplico a memória celular e logo se resolve. Então, assim, experiência prática minha é essa que eu contei para vocês. Além disso, eu sei que existem outros processos que funcionam com os animais, porque ao estudar para fazer as classes de processos corporais, os workshops, ali cita, né? Então tem o corrigindo a visão, que é um processo que pode ser usado para catarata de animais. Tem os circuitos, que é um outro processo que dizem que para animais que têm epilepsia. Porém, sou honesta em dizer para vocês que eu não confirmei a utilização deles, porque até hoje não me surgiu a oportunidade, né? E fora outros processos também, que agora eu não estou lembrando, soma zero de trauma para algum cachorro que fez cirurgia, que sofreu fratura. Enfim, tem outros processos que talvez vocês possam me trazer agora alguma experiência, porque realmente eu não apliquei ainda para saber como que funciona isso, né? Bom, vou contar aqui um pouquinho de um gatinho que chegou aqui esses tempos atrás. Foi no começo do ano. Ele chegou aqui com uma das orelhas com um corte bem profundo. E a gente ficou bem assustado, porque assim, esse gato não é nosso, não é meu, não é do inquilino aqui, mas ele vem aqui para se alimentar. E ele é extremamente arisco. Você não consegue chegar perto, você não consegue fazer carinho, não consegue nada. E quando ele veio com esse corte, nós ficamos muito assustados. Aí eu falei, bom, a ideia seria catar o gatinho e levar no veterinário, né, para tomar as providências. Mas ele não deixava chegar perto. Aí eu falei, antes de espantar de uma vez, vamos alimentar. E eu fiquei de longe fazendo os processos. E um dos que eu usei foi o Soma Zero de Trauma. Olha. Foi um dos que eu usei, o memória celular também usei. E qual foi o outro? Acho que foi o MTV-SS para o sistema imunológico, o Soma Zero de Trauma e o memória celular, que eu fui usando com ele. E ele foi acalmando tanto que hoje ele fica por aqui, ele deixa já até a gente fazer carinho, a orelha cicatrizou perfeitamente. Então, assim, ele mudou completamente de um animal arisco para hoje um animal que, assim, ele tem, assim, né, chega perto na hora que eu deixo. Mas hoje a gente já consegue fazer carinho. Então, quer dizer que mudou muito a reciprocidade dele com relação ao ser humano. Porque provavelmente ele deve ter sofrido maus tratos, alguma coisa, né? Não sei a história dele.
E é um depoimento aí que eu gostaria de deixar para vocês com outros processos, conforme você falou. Quem é o próximo? Sim. Bom, eu vou falar porque em relação ao Axis, quem acompanha, né, minha página já conhece a história do Jor, que o Jor foi adotado comigo com 2 anos e ele sempre foi um gato muito medroso, dorminhoco, e ele tinha sempre medo dos outros gatos aqui da casa. Então, ele foi um gato que foi castrado depois que estava comigo. E aí ele sempre foi um gato muito calmo. Eu conheço ele desde que ele era bebê. Ele era de uma outra pessoa, de um cliente. E o cliente, o nome dele, inclusive, eu que dei. Ele era para ser meu desde bebê, mas enfim, ele teve 2 anos com outra pessoa e depois a pessoa me devolveu ele. E eu não sei se a vida toda ele seria assim, né, se fosse criado comigo, mas quando ele veio, ele era um gato que ele era extremamente submisso, introspectivo. E logo que eu fiz o curso de facelift com a MAC, um dos primeiros gatos que eu apliquei foi ele. E foi, tipo, muito pouco tempo, assim. Né? Eu só chamei as energias, toquei nele, ele não ficou muito tempo. E aí fui aplicando, assim, bem pouquinho, por umas 3 vezes. E uma coisa que ele tinha, sempre quando ele ia pro banho tosa, ele voltava e ele ficava uma semana deitado, com medo dos outros gatos, porque ele vinha com um cheiro diferente. E eu ainda, né, incentivava ele a ser manhoso e medroso, porque eu ficava com ele no colo. Eu sempre dou muita balda para ele, que nem, né, meu marido diz. E eu comecei a perceber que ele começou a ficar diferente. Que ele começou a chegar, não ir mais para cima da cama, não ficava mais uma semana com medo. Ele já chegava normal, ficava normal. E durante esse processo ele mudou tanto, 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 tanto. E eu lembro que foi só umas 3 vezes de facelift que eu fiz nele. Mas também acredito, né, a minha tese é que quando os animais são nossos, eles mudam junto com a gente, né? Porque tem muito da nossa energia com eles. Então, eu mudei e ele também mudou, né? E hoje ele tá até ali deitado, mas hoje ele é um sarro, ele é muito engraçado. Ele manda em todo mundo. Ele não subia em nada alto, ele não sabia pular. Ele sobe. Então, meio que ele resgatou o que ele era. O que ele sempre foi. Um gato. Gato. E ele achava que ele era, sei lá o que ele achava que ele era. Às vezes ele parece até um ET, uma pessoa, porque ele é muito engraçado. E ele ficou muito independente. Ele não dorme mais na cama com a gente. Ele fica aqui, ele sobe nas coisas, ele arranha até as coisas junto com os outros gatos, porque ele não arranhava nada antes. Ele ficava sempre com aquela cara assim dele de pastel. E até ele começou a brincar, porque ele era um gato que eu nunca vi ele brincar. Então, quando eu vejo ele correr, brincar, quando eu via ele correr, brincar, logo os outros vinham brincar também, e aí ele parava. Hoje não, hoje ele não tá nem aí pra ninguém. Ele corre, brinca, e hoje ele é um gato. Eu sinto que ele é mais leve e feliz. E ele não perdeu a característica dele, de que ele sempre foi um gato tranquilo. Eu sempre consegui passear com ele na rua, né? Ele nunca foi um gato medroso. Se eu botar uma peiteirinha nele e sair para caminhar, ele vai. Ele é muito tranquilo assim em relação às outras pessoas, ele não é assustado. E ele não perdeu essa essência dele, né? A manha que ele faz, as coisas, mas veio algo novo nele, do resgate dele ser um gato mesmo. Ele realmente se empoderou com o facelift. Então foi uma coisa assim que eu usei em outros cães depois, funcionou. Eu até nem tenho usado tanto, mas eu quero usar mais um outro gato meu, que ele é muito medroso, mas funcionou um pouco também, porque antes ele não deixava eu pegar ele no colo, e hoje ele deixa eu pegar ele no colo, até o Dylan pega ele no colo, e ele é muito desconfiado. Então, até quero dar seguimento a isso, porque foram 2 que eram diferentes aqui em casa, e que melhoraram muito com isso, né? Antes da Gabi começar, porque só para não perder o que tu falou. E aí, assim, ouvindo tu falar, a gente percebe que como a natureza é muito
não sei se o termo certo é perfeito, talvez seja harmônica. Como a natureza é harmônica, né? Porque, na verdade, às vezes, assim, ó, a gente observando no aplicar um processo, um animalzinho, como fica mais visível e mais claro para que serve o processo, né? Tu falando que ele, na verdade, tu disse assim, eu apliquei o facelift e ele agora se tornou um gato. E, na verdade, esse é o objetivo nosso, né? Quando a gente recebe ou quando a gente aplica um processo. É devolver a nossa essência. É acessar aquilo que a gente veio para ser nessa realidade. Então, assim, falando, como é bonito isso, porque os animais, eles não têm tantas barreiras como a gente tem. Eu até acredito, daí é meu ponto de vista, que a gente projete muita coisa neles, né? O animal dentro de casa, e a gente pode depois falar um pouquinho a respeito disso em nível energético, o animal dentro de casa, ele absorve muito do comportamento do dono, absorve muito da energia do sistema familiar ali. Principalmente os pets, né, que convivem com a gente. Porém, eles têm essa capacidade de assimilar a energia e de perceber. É que nem eu, por exemplo, em alguns momentos eu ia usar o MTV-SS no Danone e ele não aceitava. Porém, quando realmente era dor, ele aceitava super bem, deitava e aceitava o processo. Ou seja, não adiantava eu ir para o cognitivo, né? O animal, ele percebe. Então, quando realmente era esse o processo que o corpo estava requerendo, ele deitava e aceitava. Então, se a gente for observar nossos animais, eles têm tantos ensinamentos para nos dar, né? Muitos. A Gabi, para mim, tá com a imagem atualizando. Como é que tá para vocês? Para mim também. Ela tá, eu não sei se ela continua, se ela tá caindo, o que acontece. Gabi? Gabi. Eu acho que vai cair. Eu acho que ela tá com algum problema na internet dela. Vão falando, meninas. Eu vou tentar acessar ela aqui pelo Axe enquanto vocês vão falando aí. Se alguém estiver aí também quiser trocar uma ideia com a gente. Agora melhorou. Então, senão eu posso Para dar mim, gato de um outro gatinho, que é o Rolha. É um gatinho preto, que ele pertence aqui ao meu inquilino. E ele foi diagnosticado com aquela doença que eu não sei o nome, é um nome enorme, gigante, e que ataca a questão respiratória, tem que ficar tomando comprimidos um tempão. E quando ele foi diagnosticado com essa doença, que é uma doença que você passa... Como é que é? Traqueobronquite, não é? Não sei, é uma que é contagiosa. Pívio-felve. Hã? Pívio-felve, não é? Acho que é FIV, né? Que é... Não lembro o nome. Eu sei que assim, quando ele foi diagnosticado, que ele foi no veterinário, o veterinário inclusive informou as zoonoses que tinha acontecido isso. A zoonose veio aqui, queria ver o gato, eu falei, eu não sei onde está o gato, não tenho como entregar o gato ou mostrar o gato para vocês. Eles, não, porque nós vamos acompanhar, porque esse caso é muito sério. Aí eu falei, tá bom. E é um problema que atinge a questão respiratória e vai formando feridas no animal. E aí eu comecei então a fazer processo nele também de memórias celulares, também soma zero de trauma, e o MTVSS do sistema imunológico, e fui aplicando e ele foi melhorando. Ele fez todo o tratamento. Aí quando terminou o tratamento ele foi para o veterinário, né? Porque tinha o retorno, que eles acompanham. Aí o veterinário falou, nossa, mas esse animal sarou, tá perfeito. Porque disseram que é muito complicado de conseguir salvar o animal dessa doença. Desculpa que eu realmente não sei o nome, porque ele não é meu. Cris, alguém Oi. colocou ali, a Nanda Lobo colocou esporotricose. Será que é Isso, essa? acho que é esse o nome. Se eu não me engano, é esse o nome mesmo. Gratidão, E Nanda. aí o que aconteceu? O dono dele começou com o dedo, com a ferida. Eu falei, você também tá com a mesma doença. Ele, não pode ser. Eu falei, é. Aí ele foi no médico e realmente era. Aí ele também teve que tomar o medicamento e eu também apliquei os processos do Axis no dedo dele. Eu sei que hoje em dia o gatinho está curado. Foi informado a zoonose que ele não tem mais nada, porque eles queriam, né, dar outra finalidade pro gatinho. E o dedo do rapaz também ficou perfeito. Então, assim, só como depoimento aí de como funciona realmente, né?
processos. Exato. Gabi, tá nos escutando agora? Tô, mas a minha internet não tá boa hoje. Daqui a pouco eu vou cair de novo, então, porque não tá nada bom aqui no condomínio hoje. Então, ele tá fumando, e aí, bem no dia da live, não tá com falha, assim. Bom, mas a minha experiência, assim, até na foto do folder, né, eu tô com um pastor alemão, que eu até comentei na outra live, que eu apliquei MTVSS nele. Antes da pandemia, ele tem problema de intestino, já tinha feito várias cirurgias, né? E eu fiz umas 3 sessões nele de MTVSS, né? E ele deixava receber bem pouco, assim, sempre com a tutora junto, porque ele é um animal de guarda, né? Mas ele gostava de mim, tanto que ele me deu uma lambida, assim, e ele me agradecia no final das sessões, porque aquilo aliviava ele. Uau. E fazia com que ele conseguisse fazer as necessidades dele, né? Porque ele não conseguia, ele tinha um bloqueio, assim. E é um animal idoso, né? De 13 anos. E essa é a minha experiência com MTVSS em outros cães, né? E eu, nos meus, eles não recebem muito bem o MTVSS, né? Uma delas, a preta, quando tá com dor, né? Na patinha, ou tá com dor, né? Em alguma parte do corpo, assim, eu aplico MTVSS e o Soma Zero de trauma também, né? Que o Soma Zero de trauma é mais leve, então ela recebe melhor. E o facelift direto. O Flock, que é o meu Lulu, esse que eu comecei as terapias através dele, para pets, né? Ele tem muito medo de trovão, de bomba dessas, foguete e coisa. E então, no ano passado, né, a gente ficou mais. Eu fiquei mais em casa e mais com eles. E depois de setembro, que eu fiz a classe com a MAC de facelift, que eu esperei o ano inteiro para fazer. E assim que eu fiz a classe, eu comecei a aplicar no Flock. Mas como a Nath disse, foram poucas vezes. Eu apliquei no Flock umas 3 vezes. Mas ele era de ter medo de tremer. O coração dele ficava disparado, ele ia pro banheiro, ficava dentro do box, tremendo sem parar. Apliquei nele umas 3 vezes. Ele não sobe mais na cama. Ele não fica tremendo. O que mais me impressionou foi que ele não treme mais, né? Ele tremia, ele entrava num estado de estresse tão gigante que podia ter um problema cardíaco, alguma coisa, né? Isso o veterinário até falou. Mas como eu não quis dar nenhuma medicação para ele, nem nada, a gente tem ferramentas, né? Então eu usei o facelift nele e foi uma mega resposta, assim. Ele não treme mais, nem com foguete ele não dá nem bola, para começar agora. Assim, nesses campeonatos de futebol que teve foguete e tal, pelo menos aqui perto, ele não se abalou. E nos temporais também, né? Começava aquele barulho longe que eles escutam antes da gente, ele já estava em pânico, assim. Não sobe mais na cama, porque agora a rainha do pedaço é essa aqui que estava chorando, que agora tá quieta aqui no meu colo, né? Então, ele fica no canto dele, tá super bem. Usei facelift também pro meu outro cachorrinho, que eu tenho 4, tá? Só para deixar claro, assim. E quando ele castrou, né, para recuperação da cirurgia, o facelift, tipo, ele tirou os pontos antes do que deveria, né? Então, é uma energia mega amorosa, super, é muita contribuição. Não é porque eu sou apaixonada pelo facelift, porque eu sou mesmo. Então, ele é uma... Acho que a gente passa também, como a Mac disse, um pouco da gente, né? E como a gente vai se transformando com as energias, os animais que absorvem o que nós somos, o que nós passamos para ele. Como a Cris falou a respeito do dedo do rapaz, que é a mesma doença, eles sinalizam, né, as doenças ou as possíveis doenças que nós poderíamos ter. Eles muitas vezes servem como um para-raio daquilo, né? Então, eles demonstram aquilo para a gente tratar, e tratando eles, a gente se trata também. Então, a gente tem as ferramentas, né? Do Axis, as que eu mais uso é o facelift, o Soma Zero e o MTVSS neles. Nenhuma de vocês tem experiência com circuitos em cachorros com epilepsia? Ó, eu vou te falar uma coisa. Entrou aqui uma pessoa que tem um cachorro que tem epilepsia, só que eu não sei se ela tem esse processo
sei se ela fez esse curso desse processo, que é a Patrícia Fortuna, porque eu sei que o animal dela toma remédio, medicação mesmo. Ela foi minha aluna de facelift, ela comentou comigo, até nem sabia que tinha essa história aí dos circuitos. Seria bom até falar um pouquinho para ela correr atrás de fazer o workshop, de repente se ela não tem, né? Ou também, eu não sei se ela é do Axis, mas isso aí também tem profissionais que trabalham às vezes com circuitos, né? De repente, quem não tem interesse em fazer o workshop, que eu acho, né? E olha que daí eu tô jogando, tipo dar um tiro no pé. Mas vou falar mesmo, né? Para ser contribuição para todo mundo. Às vezes sai mais barato tu fazer o workshop para poder aplicar inúmeras vezes do que tu pagar o profissional para fazer. E olha que eu tô dando um tiro no pé porque eu também sou praticante das ferramentas, né? Circuitos é um processo que a gente utiliza nas pessoas, pode ser, para quem tem a classe de barras, ele é indicado muitas vezes até utilizar junto com as barras. E nos animais, diz que ele tem uma grande utilização para cachorros que têm problemas de epilepsia. Não só em animais, em pessoas também, mas o resultado em animais aparece muito rápido. Só que eu não tenho experiência, por isso que eu gostaria até que alguém trouxesse, se tivesse. Então, eu tenho experiência esse processo de circuitos. Eu tenho a experiência que eu tenho com esse processo de circuitos não está relacionada a animais, está relacionada a tratamento de varizes. Foi muito Olha bom. só que interessante. Foi muito bom para aliviar dores de varizes no processo do sistema circulatório do corpo. Foi um processo que o corpo da pessoa pediu e eu apliquei, e era uma das questões que a pessoa reclamava, né? Que era o inchaço nas pernas, as dores nas pernas, então ele aliviou bastante essa questão do sistema circulatório. Uau! Que mais é possível. Eu, na verdade, aí fica. Porque a gente usa muito da forma de energética, né? Então, eu sou bem honesta em dizer para vocês: quando eu uso os circuitos, eu nunca uso ele sozinho. Já usei ele sozinho para dar workshop, né? Porém, na minha prática, normalmente, às vezes eu tô correndo as barras e vem alguma que tá ali e vem circuitos. E aí eu associo e eu percebo uma coisa. E pode ser coincidência ou não. Mas toda vez que daí eu chamo os circuitos junto com o ponto, a pessoa dorme. Tipo, pode ser só uma coincidência, pode ser, enfim, a percepção que eu tenho é essa. Quando eu ativo esse processo junto com as barras, a pessoa acaba dando uma cochilada, assim. Dá uma cochilada de roncar, né? Já aconteceu mais de uma vez com os circuitos. Enfim, assim, com o uso em pets, eu ainda não tenho essa experiência de ter utilizado, né? Eu acho legal a gente trazer um pouquinho também nessa... Hã? Está na apostila isso? É uma das indicações? Sim, tá na apostila ali, né? Que é um processo que pode ser usado em animais. Como eu não tive experiência, eu vim questionar se caso alguma de vocês já tinha usado, ou se alguém que está aí na live sabe falar um pouquinho mais disso, um pouco a mais sobre isso. Porque eu sei, eu teve uma fase que o meu cachorro ficava em creche, né? Quando eu morava em apartamento, trabalhava assim muitas horas, eu deixava ele na creche para poder liberar um pouco de energia. E eu sei de casos de animaizinhos que foram a óbito, né? Pela essa questão de fazer uso de medicação. Em algum momento o tutor tentou tirar a medicação, isso aconteceu até com uma Beagle. Eu sei porque marcou muito, né? Como eu tenho Beagle, a gente acaba meio que... tu acaba conhecendo mais os outros que frequentam a creche, que também são da mesma raça que teu, e conversa vai, conversa vem. A cachorrinha até foi a óbito, porque o tutor tentou tirar a medicação, e aí, tipo, os bichinhos têm que ter aquela frequência da utilização. É aquela história, não tá mais tendo ataques epiléticos, então vou diminuir ou vou tirar. Não, né, isso aí, tipo, não é à toa que tem um profissional especializado para dar a medicação do animal, né? Pra gente não... Isso é interessante a gente trazer aqui também. Nós estamos trazendo ferramentas para complementar tratamentos e ferramentas que a gente utiliza até para aumentar a qualidade do animalzinho antes mesmo dele ter um problema, né? Tipo, o facelift a gente pode utilizar em qualquer animalzinho para fazer esse processo de empoderamento, de rejuvenescimento. E não quer dizer que porque vai usar isso, que a gente está dizendo assim, não precisa mais ir no veterinário, não precisa mais usar medicação. Não. É como ser humano, né?
tu tem ferramentas complementares para associar o tratamento, mas não quer dizer que por isso tu vai deixar de fazer a consulta, de tomar medicação, enfim, né? Ah, isso E aí, sempre é um menina? ponto, né? A gente sempre comenta assim. Eu, por exemplo, não tenho várias das ferramentas que vocês falaram aqui. Eu uso sempre o facelift, né? Mas eu tenho outras ferramentas que eu gosto de usar mais nos animais e que respondem melhor, né? Mas eu sempre associo o facelift e eu tenho uma experiência com o de pensamentos compensatórios com um bichinho que ele é muito ansioso e ele come demais. Então, a gente está fazendo uma experiência para ver se realmente. E eu sempre associo assim: eu nunca trabalho somente o cachorrinho, né? A minha forma de Eu ia trabalhar falar. é sempre com o dono e o cachorro, né? Porque já aconteceu de vir uma pessoa que ela queria tratar somente o cachorrinho dela, porque ela disse que há muito tempo ela tinha tal problema e depois que ela comprou o cachorrinho começou a ter aquele problema. E ela já tinha feito de tudo. Já tinha usado floral, já tinha ido em muitos lugares e não tinha funcionado, né? E aí foi onde eu sugeri para ela, começa a tratar tu também, né? Porque eu percebo que o animal ele é sempre uma consciência, né? O que tá nele é uma consciência para nós. Então, o que eu preciso enxergar ali? Porque eu percebo que o bichinho é o nosso ponto fraco, né? Então, se a gente, ele doente, ele com alguma coisa, vai nos chamar a atenção mais rápido. De eu tenho que tratar ele, ele tem que ficar bem. E isso depende de mim também, né? Então, o que eu tenho que fazer para que eu e ele possamos ficar bem? Que foi como eu falei na outra antes, né, sobre o Jor. Eu percebi que eu mudei também, né? Eu saí de muitas caixas e ele entrou na mesma vibe. Então a gente se descobriu sozinho. Ele mudou porque eu também mudei, né? Eu fiquei mais feliz, ele também ficou mais feliz. Eu acho que tudo isso é associado sempre ao tutor do animalzinho, né? Por isso que além do Access, eu trabalho com outras ferramentas vibracionais também, porque eu, ao contrário de vocês, já trato mais o lado emocional dos animais. Sempre vem para mim o lado emocional. É muito difícil vir algum bichinho que seja doente, né? Ou que tenha alguma dor, alguma coisa assim. O meu tratamento é sempre pro lado mais emocional, onde eu posso brincar com um pouco das ferramentas que eu tenho, né? Sim. Eu tenho experiência com constelação, mas não tenho experiência nenhuma com constelação em animais. Mas eu acho que a gente pode partir do mesmo princípio, né? Porque o animalzinho, como pet, ele está inserido no sistema da família. E aí, quando alguém da família está fora do lugar, a gente sabe que desestrutura todo o resto da família, né? Exato. Inclusive o animalzinho, porque queira ou não, o que a gente faz? A gente projeta muitas vezes. E são escolhas, né? Muitas vezes a gente faz inconsciente. Eu mesma tratava o meu cachorro. Eu, às vezes, ainda me pego dizendo assim, ah, meu filhinho. Quando na verdade, isso a gente está projetando. E aí eu uso muito processo verbal também com ele. Eu comecei a fazer isso meio que na prática e no instinto, assim, né? Seguindo o saber. Então, às vezes, eu vejo que ele está com um comportamento sinistro, eu vou lá e digo para ele, ó, todas as expectativas, projeções que eu tenho contigo, vamos destruir e descriar agora. E faço o podpoc. E é impressionante como é rápido com os bichinhos, né? E aí, vocês que têm experiência com gatos, a experiência que eu tenho com gato, assim, era de ir na casa da minha segunda facilitadora para fazer troca de processo, e os gatos vêm, né? Ela tem vários gatos, os gatos vêm e se posicionam em cima de mim. Toda vez que eu ia lá, agora faz tempo que eu não vou porque eu me mudei. Mas era eu deitar na maca para receber processo, os gatos vinham e se posicionavam junto. E daí a gente até brinca, né? Porque o gato é um pouco diferente do cachorro. O cachorro, ele absorve o que é teu pra, tipo, tornar a tua vida mais leve. E o gato, ele tem a capacidade de transmutar, né? Porque ele tem os cristais na glândula pineal, ele tem a glândula pineal mais desenvolvida. Então, ele ainda tem essa capacidade de transmutação. E aí, eu não sei, vocês que têm animais podem falar um pouquinho mais a respeito dessa questão comportamental. Daria para se dizer que quando um gato fica tão doente é porque a coisa está muito colapsada com o dono ou não? Com certeza.
Eu já percebi isso, né? Inclusive, uma amiga minha está passando por isso. No caso dela, não é nem um gato, é um cachorro. O marido teve Covid, ela teve Covid e a cadelinha simplesmente adoeceu. Tá bem ruim, né? E provavelmente a cadelinha não vai sobreviver. E eu percebo isso, né? O que eu já li sobre os gatos é que os gatos, quando é uma casa que tem muitas energias negativas, e eles não conseguem transmutar tanto, porque o gato ele engorda, né? O cachorro fica doente e às vezes ele vai a óbito, mas o gato ele engorda. Então, quando é um gato que é muito gordo, ele não tá dando conta de liberar toda aquela energia da casa. Então, ele começa a ficar muito, muito doente e acaba morrendo, porque não tem mais para onde ir aquela energia, né? Então, simplesmente. É. Então, já aconteceu muito, já aconteceu isso há um tempo na minha vida, onde realmente as coisas estavam bem, bem, bem desafiadoras, e eu acabei perdendo um gato, e depois eu percebi que foi pela situação, porque depois que o gatinho morreu, deu uma aliviada na minha vida, sabe? Então, por isso, e hoje, depois, faz muito tempo, assim, eu perdi gatos em um ano eu fui perdendo, assim, 2, 3 gatos, né? E aí, quando eu mudei o meu pensamento, quando eu comecei também a trabalhar com essas terapias, os meus gatos, eles não ficam nem doentes. Esses dias, tipo, a minha gata tava vomitando, eu vi que ela vomitou várias vezes, ela nunca vomita, não era bola de pelo, nada. Aí eu já fiz processos nela, dei uma saída, quando eu voltei, ela já estava zero bala, assim, né? Então, é coisas que a gente tem que começar a prestar atenção, que os animais nos trazem mensagens também, né? De como que tá o aspecto da casa, como que tá o aspecto da nossa vida. Dizem que os gatos deitam em partes do nosso corpo, onde tem uma energia parada. Onde já começou a ter uma energia parada ali. Então, sempre prestar atenção, porque eles também trazem várias mensagens pra gente, e consciência, que é que nem tu fala do corpo, né? Fica presente pro corpo, vê o que o corpo tá te dizendo. Os animais também são assim. Eles trazem muitas mensagens pra gente prestar atenção como que tá ao nosso redor, como que tá o nosso corpo, inclusive, né? De energia parada ali, de algo que pode estar vindo a adoecer também. E é legal a gente trazer isso também, porque eu acho assim, ó, todo animalzinho vem pra gente, eu acredito nisso, daí eu tô falando do meu ponto de vista, né? Ele escolhe a gente, não é a gente que escolhe os animais, né? E eles vêm muitas vezes, eles já vêm para fazer essa parceria, né? É uma escolha deles. Em compensação, eu acredito que nós, como tutores, a gente pode... É uma forma amorosa, né? Esse olhar, assim, de fazer uma terapia energética num bichinho. É a nossa forma, de repente, de contribuir com eles também, para amenizar todas essas situações que a gente mesmo... As situações desafiadoras que eles fazem parte, né? Que eles vêm, às vezes, para nos ajudar a amenizar, para nos trazer leveza. Então, essa questão de aplicar alguma terapia energética, algum processo corporal, é uma forma que a gente tem também de ser grata a essa parceria, né? Cris, Gabi, vocês estão quietinhas, falem aí. Já contei duas Eu acho que experiências. tá com a internet dela ruim, né? Oi? A Gabi, eu acho que ela não consegue falar porque a internet dela tá meio ruim, fica travando, né? Tá, eu tô. Hoje tá. Tem que fazer processo aqui na minha casa, porque hoje aqui é o funcionamento. Não, Guriza, eu não conseguia mandar o WhatsApp hoje o dia inteiro, assim. Então, porque sei lá, é alguma coisa aqui. Mas eu não ouvi antes, Nath, porque trancou, né? E o que tu tinha comentado. Trancou de novo, né? Não ouviu? Não sei. Olha, eu vou dizer, se você acredita em astrologia, a culpa é de não sei de quem lá, retrógrado. Olha, Mercúrio retrógrado. O povo acredita em astrologia diz que é o Mercúrio retrógrado que provoca essas coisas na tecnologia. Como eu não ligo para isso... Gabi, isso é muita potência, vamos expandir. Expande essa energia aí, expande, para liberar isso que tá travando. A Grazi ali da Zona Sul, meu bairro, tá dizendo, né, que é muito interessante porque tudo é energia. Sim, tudo é energia.
E animais e crianças têm uma facilidade enorme, assim, de acessar essa energia, de perceber, né? Que a gente fala que o Axis Conscious fala muito nisso, no perceber, né? Nós somos seres infinitos vivendo essa realidade num corpo e o nosso corpo tem uma capacidade imensa de perceber, coisa que muitas vezes, por causa das nossas crenças, dos nossos julgamentos, do piloto automático, a gente não dá bola, né? E os animais não têm isso, eles simplesmente são, eles simplesmente percebem. Então, a gente pode muito bem observar eles, e isso é reflexo para como está funcionando o nosso sistema familiar, como é que está funcionando a nossa relação conosco mesmo, né? E eu acho que agora na pandemia deve ter dado muito problema comportamental com os animaizinhos dentro de casa, por causa da questão de, tipo, às vezes a casa é pequena, o animalzinho fica preso, a família toda ali em casa. O meu, na verdade, ele pode dizer que ele tá tendo uma velhice, assim, maravilhosa, porque ele saiu de um apartamento onde ele ficava, eu acho, umas 8 horas por dia sozinho. E agora ele foi, desde que começou a pandemia, na época meu namorado, tipo, logo que começou a pandemia, ele começou a trabalhar home office. E a partir dali o meu cachorro teve companhia sempre, ele não sabe mais o que é passar 8 horas sozinhos. Tanto que às vezes, ontem foi um dia muito diferente, porque a gente subiu para deitar de tarde, ele não tá acostumado a passar tarde sozinho. Quando a gente viu, ele tava aqui na frente, eu olhei pela sacada, ele tava na frente do portão, assim, ó, olhando para casa. Tipo, eu acho que ele subiu para ver se a gente estava aqui na frente, onde é que estavam os tutores que não apareciam. Então, para ele foi grandioso, mas eu sei também de muitos bichinhos que acabaram se estressando mais. Na época que eu estava no apartamento onde eu morava lá, por exemplo, logo no início foi proibida o passeio, foi restringido os passeios no condomínio. Então, dá para manter ele tranquilo assim dentro de casa. Beagle, que é um cachorro que precisa, tem muita energia para gastar. Então, também fica a dica, né, dessas ferramentas energéticas aí. O pessoal que está notando que os bichinhos estão com um comportamento diferente agora nesse período. Fica muito. Eu percebi, né? Porque até a metade até o final do ano passado, eu ainda estava trabalhando em pet, seguidamente, assim, a semana inteira, e percebia isso. Que como a creche também fechou lá no local que eu trabalhava, os animais eles estavam muito mais estressados para o banho em si, sabe? Porque eles não estavam gastando mais aquela energia e também que eu percebia que eles também absorviam um pouco daquela tensão que os donos deles estavam dentro de casa. Então a gente via cachorro um pouco mais agressivo, eles não paravam mais tão quietos, eles não ficavam mais assim tranquilos, como normalmente eles já estavam acostumados com a nossa equipe ali, enfim, né? E eu percebia que ficava muito mais tenso nessa época. E continuam até hoje, assim. Depois que deu uma voltada na creche, tem uns que não voltaram mais, e a gente percebe essa mudança, que ainda não voltou ao normal. Então, teve uns que eu fiz até tratamentos para agressividade mesmo, assim. Para dar uma melhorada, porque estava impossível de manipular eles, sabe? Tinha dias que eles chegavam com tanta energia. Eu levei várias mordidas nesse meio tempo de cachorrinhos que não costumavam morder, né? Então, é importante a gente cuidar da saúde mental e emocional, inclusive dos bichinhos, né? Sim. Gabi. Bom, quanto a isso, eu não posso dar nenhum tipo de depoimento, porque como eu moro em casa, minha casa é ligeiramente grande. Então, Como minha pode melhorar? cachorra, ela passeia à vontade aqui pela casa. Então, eu saí, eu não fiquei nem um dia sem sair com ela, dar volta no quarteirão, é só quando realmente está chovendo, aí complica, né? A Gabi disse que A Gabi disse que vai sair ali. Gratidão, Gabi, pela tua participação. Se quiser ir escrevendo alguma coisa aí pra gente, então, como pode melhorar essa internet? Gurias, Então, da minha parte, eu acho que era isso que eu tinha, assim, para dizer. Se vocês têm mais alguma experiência que vocês querem dividir aqui, se o pessoal que está assistindo também. O que eu peço como contribuição, se gostaram dessa live, se conhecem pessoas que têm os bichinhos que estão sofrendo emocionalmente agora, indiquem, né? Mandem aviãozinho ainda para o pessoal assistir a live depois.
Mais tarde eu vou disponibilizá-la também no YouTube, ou amanhã. E se tiver algum terapeuta por perto de casa, algum veterinário que trabalhe com essas ferramentas, vale a pena, né? A gente faz tudo pelos nossos bichinhos. Ah, Gabi, gratidão pelo convite. Da próxima vai dar certo. Sim, escolhemos. Deu certo, né? Só que a Gabi não conseguiu dividir muito das experiências dela. Sim. E agora, Gratidão gurias, por poder participar, por poder contar um pouquinho, né, das experiências que a gente tem com os animaizinhos, com os processos, poder dividir, fica para as pessoas aí algumas dicas, né, de quem eles podem procurar, pessoas que tenham esse processo ou outros processos também, né, por exemplo, tem o biomagnetismo também é possível fazer em animais. Tem os florais, né? Que também é possível. Tem várias coisas. Tem a constelação que é feita também para pets, porque justamente eles como que aprisionam neles, né? Muitas das coisas que estão acontecendo, dos problemas de relacionamento que tem naquela família. Então, busquem, né? Ou conosco, como ou pode com os seus melhorar, telefone, né? né? Tem Aproveitando o gancho, fala das tuas outras terapias, então, que tu trabalha também, Cris, que depois eu vou pedir para a Nath falar, porque ela também trabalha com outros processos. Eu trabalho com biomagnetismo, com a liberação emocional magnética, que também já fiz até com a Juju, ajudou bastante. O biomagnetismo e a liberação emocional magnética ajudaram bastante nessa questão do medo, do trauma, dos trovões aí, que eu nem sabia que o facelift seria útil. Já vou colocar em prática também para ver o que acontece. Adorei a dica da Gabi. O que mais? Eu trabalho com constelação Tá. familiar também, mas eu nunca fiz nessa parte de linha de pet, né? De animaizinhos. Eu faço a constelação normal. E com cura quântica, que é para seres humanos. A Gabi tá falando ali que tem várias técnicas que podem ser aplicadas à distância, né? Gabi, se tu quiser escrever aí quais que tu trabalha para passar pro pessoal. Nath, agora fala um pouquinho das tuas também. além do facelift, né, do Axis, eu gosto muito, muito de trabalhar com os animais, com a Tamiana também, que é uma terapia vibracional. E há pouco tempo eu tive uma experiência bem legal, assim, que eu fiz num cachorrinho e na dona do cachorrinho, que foi uma cirurgia espiritual e que ele ficou internado de quarta e ficar internado até sábado. E ele voltou na quinta-feira para casa porque tinha ficado muito bem, né? Como E pode fora melhorar? reiki, todo mundo sabe, né? Que reiki dá para aplicar em tudo, absolutamente tudo, né? Planta, animal, pessoa, criança, recém-nascido, enfim. Mas eu gosto muito de trabalhar com a Tamiana, porque a Tamiana é à distância e eu tenho muitos módulos, assim, para a gente trabalhar com mais potência que o reiki, né? Dizem que a Tamiana, como a gente trabalha com cristais, ele potencializa 1000 vezes mais. Mas, enfim, já tive gente que escolheu fazer reiki ao invés das outras técnicas, porque confiava muito no reiki, e aí, né, a gente faz o que a pessoa pede. E agora eu me formei mestre de cura multidimensional arcturiana, que também eu já comecei a aplicar aqui em casa para ver alguns resultados que podem ter em animais, né? Sempre essas terapias assim energéticas, de vibração mesmo e de cura, eu gosto sempre de experimentar em animais para ver qual o resultado além daquilo. Porque como a Mac falou, né? Os animais eles respondem muito mais rápido do que a gente. E às vezes a gente não consegue aproveitar o tanto do que aquilo estava disponível para a gente, e os animais nos mostram que é possível, né? E aí, a partir deles, a gente pensa, poxa, se funcionou para isso, vamos se abrir um pouquinho, vamos baixar as barreiras para receber também o tanto que a gente pode, né? Deixa eu passar aqui as técnicas da Gabi também. Facelift Ancoringa, a Axis Tamiana, Reiki, Florais, o presente e outras mais.
Ela diz que gosta da Tamiana e do Axis, que são os queridinhos dela. Gente, eu, na verdade, trabalho com os processos corporais do Axis, né? Principalmente o facelift nos animaizinhos. Trabalho mais no meu, já atendi também os cachorros da minha mãe, inclusive 2 foram a óbito. Eu fiz até um outro processo que eu saí da esquerda para o cenário, mas realmente é quando eles escolhem, né? Ou quando o tutor libera eles para eles poderem partir. E, na verdade, eu não consigo imaginar, mas isso é minha forma de trabalhar, tá? Eu não conseguiria imaginar eu atendendo um bichinho sem atender o familiar, o tutor do bichinho, porque eu acho que são eu trabalho com constelação também, já fiz cursos, porém nunca trabalhei com nada voltado para animais, até escolho isso em algum momento, porque eu acho que deve ser muito legal, né? A gente inserir o pet no sistema, porque na verdade ele está inserido. Mas assim, é como trabalhar com criança, que eu tive uma experiência ainda semana passada. Eu acho que não adianta chegar aqui, a mãe chegar e dizer, ó, meu filho está com insônia, aplica barras ou processo nele. Eu não consigo, ainda não consigo fazer essa escolha. Quem sabe daqui 10 segundos, de atender só a criança, por exemplo. E eu acredito que com os animais é a mesma coisa, né? Porque a gente projeta muita coisa neles. Então, e assim, amo animais, né? Teve uma fase que eu usava muito o hashtag, prefiro bicho do que gente. E assim, eu acho que se a gente quer ser grato com nossos bichinhos, nada como poder possibilitar para eles outras formas de tratamento, como vocês estão trazendo aqui. E assim, trabalho como facilitadora desses processos corporais. Então, se não existe pré-requisito para fazer os processos corporais. Se alguém tiver interesse de fazer a classe para aplicar também no seu pet, é só entrar em contato que a gente monta, né? E as gurias têm várias ferramentas, então, que trabalham à distância. Nesse momento aí, para quem de repente não está escolhendo algo presencial, porque tem ponto de vista sobre isso, e o bichinho está precisando, como seria, né? Entrar em contato para poder fazer essas outras técnicas que podem ser à distância. Gratidão imensa, meninas. Oi? A Tamiana também tem um módulo que é essências vibracionais, e que eu uso muito, muito em animais, né? E eu também sou facilitadora da Tamiana, e é um curso que pode ser feito à distância também. Muitas pessoas, às vezes, também podem escolher, não precisa, né, ser terapeuta, escolher fazer para fazer, né, ou para suas crianças, ou para seus animaizinhos, a própria essência vibracional, quando ele não tá muito legal. Também é uma opção fora o floral, né? Porque eu deixei de trabalhar com floral quando eu fiz o curso de essências, porque eu achei essências muito mais potente que um floral, porque trata passado, presente e futuro. Então, não trata só aquilo ali, daquele momento, né? Vai tratando mais, mais e mais e mais. E como é pendular os símbolos e, enfim, as ativações, eu percebi, talvez é um ponto de vista meu, que foi muito mais potente trabalhar com essências do que com florais. E é um módulo muito fácil, muito simples, como tudo na Tamiana, para aplicar para os seus bichinhos. Então, é uma opção também, né? Para quem gostaria de fazer suas essências, que faz para si e faz para o seu bichinho também, né? Eu até estava lendo alguma coisa a respeito, eu não sei se tem a ver com o biomagnetismo da Cris, daí me corrige, Cris, ou me informa, né? Não tenho clareza sobre isso. Mas até essa questão também de quando a gente for botar água para o animalzinho, a gente já pode intencionar ali, né? Aquilo que ele está precisando. Não que isso não funcione para a gente, porque nós sim temos essa capacidade, poderíamos fazer isso toda vez que a gente tiver alguma coisa sentindo, a gente pode ir ali e intencionar na água. Mas pelos animais não ter tanto ponto de vista, estarem de barreiras baixas para receber qualquer coisa, deve ser mais rápido esse resultado, né? E assim, ó, se eu tivesse que deixar alguma coisa aqui, falar no final dessa live, o que seria, né? Seria dizer para os tutores, observem seus animais. A natureza é sábia, o corpo da gente é sábio. Então, assim, ó, eles têm muitas respostas para coisas que a gente está buscando fora, né? Tá ali dentro do sistema familiar. Então,
quando a gente traz essa informação, que nem eu trago, né? Eu querendo no cognitivo, em algum momento, fazer o MTV-SS, o cachorro não aceitar, e aí quando ele tá com dor, ele receber. Então, essa percepção que eles têm mais aguçada, como seria a gente começar a desenvolver isso na gente também? Observar o animalzinho, como vocês trouxeram, que de repente, até essa questão assim, o cachorro, o gato, né, no caso, estava com problema, o tutor apareceu o problema no dedo. Não são coincidências. Então, que fica essa é a minha dica, né? Como seria a gente começar a observar mais os animais, a natureza ao nosso redor? Quantas respostas, o que a gente pode receber disso tudo, né? Como é grandiosa essa parceria nossa com os bichinhos. E gratidão, meninas. Da minha parte é isso, só agradeço. Então, só para te responder com relação ao biomagnetismo, o que a gente pode fazer é neutralizar o pH da água, colocando os ímãs negativos numa embalagem de vidro, e aí deixar por 40 minutos, e aí vai estar neutralizado o pH da água, e aí você pode servir, tanto você pode tomar, quanto você pode colocar para o animalzinho. Porque o biomagnetismo ele trabalha basicamente com impactação de ímãs. E aí ele neutraliza bactérias, fungos e vírus. E mostra alguma doença, algumas questões. Tem sistema de Covid, protocolo de embelezamento, tem vários protocolos. E feito à distância, porque é feito na mesa magnética. Então você impacta os ímãs na mesa magnética, polo positivo e negativo, de acordo com o que vai saindo. Como pode melhorar? Gratidão pela clareza. Mexi na Juju. Mais alguma coisa? Não, chegou agora no final da live. Gente, da minha parte então é isso. Gratidão por vocês participarem. Gabi, gratidão. Pena que a tua internet não ajudou muito. Busquem ferramentas. Existem infinitas possibilidades para tratar os animaizinhos. Então, aquela que chamou mais atenção, para quem nunca ouviu falar de nenhuma delas e quiser mais informação, pode nos procurar no privado, a gente passa. Ou entra no YouTube e pesquisa, porque tem muita informação boa aí disponível gratuitamente. Enfim, eu acho que é isso, né, meninas? E até uma próxima. Um beijo para vocês. Beijo. Gratidão.